Mateus capítulo 5, versículo 9. Hoje nós vamos ler: bem-aventurado ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Louvado seja Deus. Pacificadores. Quem são os pacificadores? São aqueles que são dotados da paz de Cristo, que leva paz para o próximo. Onde há confusão, aqui leva paz, pacifica. Acho interessante que a palavra pacificadores vem de paz, né? E o nosso Senhor Jesus, Ele é a própria paz. Isaías já profetizou lá no capítulo 9, versículo 6, né? Falando 5 nomes de Cristo. Entre eles está lá, príncipe da paz, né? Então Jesus, Ele é o príncipe da paz. Ele é a própria paz. O mundo não entende o significado da paz. Para o mundo, o significado de paz é a ausência de problema, a ausência de conflitos, quando há um acordo entre as partes, considera-se paz. Para a Bíblia, de acordo com as Escrituras, de acordo com o nosso Senhor Jesus Cristo, paz não é ausência de conflitos, é um estado de quem se sente seguro em meio ao caos, os conflitos. Então, para a paz que Cristo nos dá, é aquele sentimento que pode estar tudo um caos, mas a gente tem confiança, segurança em Jesus. O nosso coração fica calmo, tranquilo, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Então a paz, segundo a Bíblia, é bem diferente do entendimento natural de paz, né? Se for procurar paz no dicionário, ele vai dizer exatamente: tudo é ausência de tudo que não presta, ausência de conflito, ausência de guerra, ausência, né? Mas segundo a palavra de Deus, segundo Jesus Cristo no Sermão do Monte, segundo todas as Escrituras, a paz é exatamente você estar tranquilo, seguro, sentindo seguro na presença de Deus, onde tudo está em verdadeiro caos. Essa é a verdadeira paz em Jesus Cristo. Tanto que a paz, segundo a Bíblia, não tem a ver com o estado. O homem, ele tem paz no seu coração, independente do lugar em que ele está. O exemplo disso é que muitas vezes a pessoa pode estar num lugar tão tranquilo e perder a paz, né? Não ter paz. O exemplo, o primeiro homem que pecou, que foi Adão, ele estava num lugar de paz, tranquilidade, o lugar mais perfeito que existe é no jardim do Éden, antes do pecado. E, no entanto, o coração dele devia ter algum tipo de aflição, algum tipo de inquietação, porque ele passou por cima da ordem de Deus e pecou. Então o pecado saiu de um lugar tranquilo, né? O homem que transgrediu a vontade de Deus estava no melhor lugar do mundo, no melhor lugar que pode existir. É a eternidade que nós sonhamos, né? E ele pecou exatamente nesse lugar. Então, independente, não é o lugar que faz a paz no homem, é Jesus Cristo na vida do homem. Tanto que Jesus, lá em João 14, 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Então, no próprio versículo, e nem se atemorize. Aqui, o próprio Jesus está mostrando que ele vai dar uma paz diferente do mundo, contrário do mundo, né? Ele dá uma paz para os seus seguidores, para os seus discípulos. A paz que ele dá é diferente da paz que o mundo entende. Então, o próprio Jesus está dizendo aqui. E no próprio versículo, quando ele fala dessa paz, ele diz: não se turbe
vosso coração e não se atemorize, simbolizando que naquele momento ele está oferecendo a paz, onde não há paz de jeito nenhum em volta de todos naquele momento, né? Ele está dizendo, não se atemorize, não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Ele está dando a paz em lugares conflituosos, né? Veja que a paz de Cristo é diferente. Nós temos um exemplo disso, Pedro. Pedro é um exemplo de quem desfruta da paz de Cristo em momentos de dificuldade. E dificuldade de cara com a morte. Pedro, Atos 12, né? Diz que a Herodes pegou alguns da igreja para matar. Matou Tiago, irmão de João, e pegou Pedro. Ele estava pegando a liderança religiosa da igreja, né? Pegou primeiro Tiago, irmão de João, que os três principais discípulos, né, que estavam encabeçando toda a liderança juntamente com Cristo, e depois pegou a Pedro e levou ele preso para, naquela mesma noite, ele ia comparecer diante das autoridades, que era o dia após a Páscoa, onde eles diziam ou matar ou soltar. Então Pedro estava com certeza para ser morto, né? E Pedro dormia. O que faz o homem dormir, sabendo que de noite ele vai ser morto? Né? Não é a paz de Cristo? Então o exemplo maior, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estava no coração de Pedro. Pedro, diante da morte, ele nem se preocupou, porque ele tinha segurança no momento de conflito, no momento de terror mesmo, né? Porque quem é que vai tão tranquilamente para a morte, a não ser aquela confiança plena em Cristo Jesus? Se eu morrer, estou com Cristo, se eu viver, estou com Cristo. Não é verdade? Esse é o pensamento da paz. Louvado seja Deus. Quando nós estamos falando de pacificadores, não são aqueles que são dotados dessa paz e que eles refletem no meio do ambiente que ele vive, né? Então, aqui bem-aventurado, feliz, os pacificadores, dotados de paz de Cristo, né? Aqueles que são representantes da paz verdadeira, que é Cristo. Eles só podem ser pacificadores. Louvado seja Deus. Nós vamos ver um pouquinho Cristo fazendo, tirando a inimizade, tirando a separação do velho homem e trazendo uma nova roupagem para os seus servos. Colossenses 1, capítulo 1 de Colossenses, versículo 20, diz assim: havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão nos céus. Então, esse versículo está dizendo que Cristo, na cruz, no preço que ele pagou na cruz, ele reconciliou aquele que estava sem paz, né? E ele reconciliou na sua cruz todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu. Nós sabemos que lá no passado com Adão, não foi só os homens que ficaram perdidos, separados de Deus, mas toda a natureza, até a terra. A Bíblia diz lá que a terra começou a dar espinhos, né? Dar coisas nocivas, animais, todos ficaram ferozes, né? Bestas feras. Então, tudo ali ficou maldito por causa da quebra de aliança de Adão. E Cristo, na cruz do Calvário, ele reconciliou todas as coisas da terra e no céu. E agora, Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15, porque só as partes mais importantes para trazer clareza, porque ele é a nossa paz, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez
a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então veja, Cristo na cruz, além de ter reconciliado todas as coisas, entre homens, animais, a terra, tudo na terra e no céu, reconciliou todas as coisas na cruz, no seu sangue derramado na cruz. E ele também, ele trouxe a paz para nós. Ele trouxe a paz e ele derrubou aquela parede de inimizade, de separação que havia do velho homem, do pecado contra Deus, que o homem estava separado. Na cruz de Cristo ele fez o que? A paz, ele trouxe a união, ele tirou a inimizade, tornando o que? Cristo e o homem um só, aqueles que seguem a Cristo. Então o homem tornou-se pacificador, porque ele agora é condutor da paz. Ele é condutor da paz. Por isso que a Bíblia condena. Eu não botei aqui essa parte, porque não vai dar tempo. Eu só estou falando mais ligado à paz. Mas por isso que a Bíblia abomina aqueles crentes, que a Bíblia só trata com crente. A Bíblia não trata com os de fora. Com aqueles que levam contenda ou transmite palavras ruins, que traz contenda. Aí, Provérbios 6 vezes não trouxe, porque nós não vamos entrar muito nesse detalhe, mas se a nossa responsabilidade é ser pacificadores. Quando nós mudamos de posição, às vezes acontece que a nossa velha natureza, que o homem, por mais que Cristo tenha feito todo o trabalho de inimizade, separação, eliminado a velha natureza do homem, mas nós carregamos as duas naturezas. Agora, nós temos que pender para a natureza de Cristo, porque aqui, principalmente nesse Sermão do Monte, ele está trazendo o homem segundo Jesus, o homem que se espelhou em Cristo, o homem que tem as virtudes de Cristo na cruz do Calvário, de Cristo no seu ministério terreno, porque Cristo ele veio em carne para viver como eu e você, para a gente copiar ele. Hoje ele é soberano, ele é Senhor absoluto, hoje, né? Mas ele veio na condição nossa de homem, viveu como homem e passou por tudo que nós passamos para nós nos espelhar e seguir o seu exemplo. Tudo aquilo que nós estamos aprendendo, Jesus diz que ele é. Ele é humilde de espírito, ele é manso, ele busca a justiça, ele é justiça, ele é a palavra, ele é misericordioso. Então, tudo isso aqui que nós estamos estudando é exatamente o modelo que Cristo deixou para nós seguirmos. E essas 9 bem-aventuranças aqui, ela é o retrato, o homem formado. Cristo, é o espelho de Cristo na nossa vida. Por isso que ele deixou, em primeiro lugar, que o Sermão do Monte não termina aqui, mas essas 9 aqui, é como se fossem as leis. Nós falamos isso no começo, né? A lei que nós vamos nos parecer, nos moldar a pessoa de Cristo para entrar no seu reino, né? E aqui agora no pacificador, Cristo é a própria paz, como nós estamos vendo, né? Então veja aqui, Cristo derrubando, desfez a inimizade para criar em si mesmo das duas naturezas um novo homem, fazendo desse homem a paz, né? Por isso é que nós somos condutores da paz de Cristo e somos pacificadores. Eu não concluí o raciocínio. Quando nós semeamos discórdia no meio dos irmãos, eu não concluí o raciocínio, Provérbios 6, eu acho que é 16 em diante, tem 7 coisas que Deus não gosta. A última, que é semear discórdia entre irmãos, ele abomina. Em toda a Bíblia, Provérbios então está cheio. Toda a Bíblia fala, as cartas de Paulo falam que nós não devemos, né, igual Paulo fala na carta dele aos Efésios, que eu também já falei que nós não vamos entrar nessa parte negativa porque não dá tempo.
pacificadores, assim como aquela necessidade dos servos de Deus ser pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. É uma qualidade que vai destacar os filhos de Deus como sendo reconhecido como filhos de Deus. Vamos ver o exemplo de Jesus, que o Senhor diz, a missão, agora vamos abrir a Bíblia. Mateus 10, aqui é a missão dos 12, a missão dos 12 apóstolos, né? Nós vamos ver aqui, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 apóstolos e enviou, versículo 5 diz assim, não ireis, estou lendo só a última parte, não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade samaritana. Então aqui quando Jesus envia esses 12, grava bem isso, ele está enviando aqui os 12 discípulos, diz para não ir pelos caminhos da gente, é uma coisa meio que encoberta, porque ali ele estava tratando de quem? Dos israelitas. Quando ele fala não entrar na cidade samaritana, porque não era para eles entrar em casa de estrangeiro, somente versículo 6, mas ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, porque aqui o Evangelho de Mateus está escrito mais direcionado aos judeus, então por isso que é o reino dos céus, está muito em evidência aqui. Então qual é a finalidade dos discípulos? Era curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e aqui então a missão desses apóstolos é cuidar da casa, limpar a casa, porque da casa vai sair a palavra. Então primeiro Jesus se preocupou em limpar os de dentro, purificar os de dentro, assim como nós fazemos com a igreja hoje. Hoje nós tratamos aqui conosco, aprendendo a palavra, para lá fora ser luz, né? Porque se primeiro não cuidar da nossa casa, do nosso meio, não tem como. E aqui nas bem-aventuranças, nós vimos isso tudo desde o começo, tratando da nossa casa interior, para que nós sejamos sarados, para poder ser enviados. E esses 12 aqui, eles são responsáveis para levar as boas novas do reino de Deus, que já chegou com a pessoa de Cristo. Então eles têm que limpar-os de casa. Vamos no versículo 11 assim, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Versículo 12. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Olha, condutores de paz, pacificadores, né? Mas se não for digna, torna a vós a vossa paz. Então veja que os discípulos aqui estão só de dentro das casas dos israelitas, limpando, pregando o reino de Deus, avisando a eles que já chegou o reino de Deus para ele, o reino dos céus, né? Mateus fala do reino dos céus, e está limpando as doenças, as enfermidades, expulsando os demônios, curando os leprosos, tudo aquilo que estava impuro, estava purificando, tratando, limpando a própria casa. E essa casa que está recebendo, primeiro eles vejam se a casa é decente, se a casa é de paz, eles hospedam lá e aquela casa vai cuidar dos apóstolos, vai cuidar, vai manter aqui, quem vai ler tudo, que vai dizer que eles não levam nada, eles vão ser cuidados pela casa. Então, mas se a casa não for digna, não for de paz, aquela paz que ele saudou, porque quando nós nos saudamos o povo com a paz do Senhor, porque nós somos condutores da paz de Cristo, por isso que a paz do Senhor, né? No tempo da graça, que os israelitas saudavam com a paz, eles chamavam Shalom, né? Para todos, porque é paz, né?
das cartas, Paulo já ensina graça e paz, mas a paz está indo. Então ele está já lançando sobre os crentes a graça de Deus e a paz de Cristo, né? Então veja que aqui os discípulos estão distribuindo aquela paz na casa. Agora, vamos ver em Lucas 10. Aqui, Lucas 10 é a missão dos 70, que a finalidade é a mesma. Aqui nós vimos que os apóstolos, Jesus falou assim: olha, não vai pelo caminho da gente, vai meio que secreto. Eles não estavam buscando. Lembra daquela passagem lá da mulher cananeia? Cristo falou: olha, que não era, porque ainda não era tempo dele agir lá fora, embora a promessa vem desde Gênesis, né? A promessa vem desde Abraão. Desde Abraão a promessa vem para todas as nações, todos, e nós vamos ver nesse estudo aqui que nós somos descendentes de Abraão por causa de Cristo, né? Agora vamos ver a missão dos 70. Diz assim, deixa eu ver qual é o versículo que eu pedi para não precisar aqui. Versículo 3 e 6, nós vamos ver aqui. 3 e 6. Diz assim: Jesus chama os 70 discípulos dele, né? Ele envia de 2 em 2, diz assim: ide, eis que vos envio como um cordeiro no meio de lobos, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália. Da mesma forma, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que eu entendo aqui? A ninguém saudeis, porque eles estavam numa missão de paz, de levar a paz, levar o reino de Deus, né? Ninguém saudeis, porque para não ter distração, mas eles não estão secreto aqui mais, eles estão indo, esses 70 foi enviado para pregar, levar, informar a mesma coisa, que é chegado o reino de Deus. Aqui no versículo 9 diz assim, ó: curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegado a vós o reino de Deus. Está dizendo. Então, esses discípulos aqui, deixa eu concluir aqui, versículo 4: não leveis bolsa, a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Essa aí é a missão dos 70. Já não é só para a casa de Israel, embora aqui ainda está lidando com os israelitas, mas esses 70 foram enviados. Foi enviado porque é para informar que o reino de Deus já é chegado, que é as boas novas, né? Mostrando que o Messias, o esperado, já havia chegado. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós, da mesma forma. Então veja aqui que esses aqui, primeiro, eles não podiam ir pelo caminho da gente. Aqui está dizendo para não saudar, para não perder tempo no caminho. Eles tinham uma missão de levar a informação que o reino de Deus já chegou para eles, já chegou. Então eles tinham aquela missão para não se distrair no caminho, para levar a paz, e a casa que recebesse, ou quem quer que seja, que ouvisse, eles primeiro, a paz seja convosco. Por isso nós somos condutores da paz de Cristo, somos pacificadores. É onde? Outro exemplo, agora eu vou trazer um exemplo de uma pessoa verdadeiramente pacificadora. É um exemplo, na Bíblia tem vários, né? Mas esse aqui, ele cala todos. Vamos, se quiser abrir lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, eu vou ler o 10. Aqui nós conhecemos a história, Nabal, Abigail e Davi. Sabemos que Davi, ele estava fugindo de Saul, eles estavam vivendo no deserto, e ali ele tinha 600 homens com ele, diz a Bíblia,
que eram 600 homens com ele, e eles precisavam se alimentar. E como se alimentava dos despojos de guerra, essas coisas todas. E com certeza aquele momento estava passando por alguma dificuldade. E como Davi é um homem muito justo, Nabal era muito próspero, muito rico, e estava tosquiando as ovelhas no Monte Carmelo. E Davi já tinha tido muita experiência de cuidar, porque sabe que a Bíblia relata que nos desertos, onde há animais, há muito roubo, matam para roubar, essas coisas todas. E Davi não, ele com seus homens, eles cuidavam, ajudavam os pastores de ovelha para não deixar que eles se perdessem nem uma ovelha. Então Davi, esse Nabal, esse camarada aqui, é da mesma tribo de Judá, de Davi. Ele é filho de Caleb, é descendente, é irmão, né? E Davi, na confiança, mandou o seu servo, no momento que ele estava tosquiando as ovelhas, para pedir mantimento, né? Porque ele ainda falou assim, olha, mandou o servo em nome dele dizer que eles ajudaram, eles contribuíram, ajudaram a cuidar. E é costume deles abençoar nesse caso, né? E o que Nabal responde para o servo de Davi? Versículo 25, 10 diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge do seu senhor. Davi está fugindo de Saul, né? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas vezes que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vem? E essa resposta, quando chegou a Davi saiu da graça e já no versículo 13 diz assim, ó, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, aí não vou ler todo aqui para a gente não perder tempo. O que ela fez? Correu. Nabal, o nome já significa insensato ou tolo, o próprio nome já diz. Aí Nabal, Abigail correu, preparou ovelhas, pegou. O versículo 17 diz assim, agora vê se há o que fazer, porque já de todo está determinado o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele, esse tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Porque o Nabal era tão tolo, tão estúpido, tão bruto, que ninguém conseguia falar. Mas Abigail era uma mulher pacificadora, era uma mulher de paz, uma mulher de virtudes, de inteligência. Ela prepara então as ovelhas, guisado, trigo, tostado, e põe no jumento e vai de encontro com Davi. E quando ela vai, a Bíblia diz que quando ela vai, ela já depara com Davi, que já está vindo com o seu bando, já com espada na mão. E Davi disse que não ia ficar um menino sequer, ia matar todos, por causa da ignorância de Nabal. O que a Abigail faz? Ela chega, se prostra diante, reconhece, fala que ela não ouviu, e que o marido dela, Nabal, é um tolo mesmo, né? Ele é um filho de Belial, e ela então justifica Davi. Versículo 32 diz assim, então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse, porque, na verdade, vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo o menino. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse, sobe em paz à tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvido à tua voz e tenho aceitado a tua face.
que Abigail era aqui? Pacificadora. Ia haver uma guerra, ia haver uma destruição tão grande que não ia sobrar nada. Abigail, como instrumento de Deus ali, pacificou, né, o mal que estava para vir sobre aquele homem, sobre toda aquela família, aquele povo, aquele servo, filhos, tudo, e foi pacificado, levou a paz. Então isso aqui é o nosso papel, que Cristo quer de nós hoje. Nós em lugares ao invés de ouvir algo e além de dar vazão para aquele sentimento ruim, muitas vezes nós repetimos o que ouvimos e às vezes até aumentamos. Então isso aí é o que? Está trazendo o que? Contenda, coisa que abomina. Mas o Senhor nos chamou e derramou sobre nós a paz. Todos nós somos condutores dessa paz. Aonde nós vamos, nós temos a paz de Cristo. Nós temos a paz, mas nós temos que ser também instrumento de pacificação, instrumento de impedir a discórdia, né? Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que nós vimos lá no versículo 9? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então aqui está dizendo que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem essa paz ninguém vai ver o Senhor, né? Romanos 12, 18 também diz assim, ó, se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Olha, porque muitas vezes é impossível se ter a paz, porque Jesus, ele é a própria paz, mas ele, diante das coisas, ele foi uma pessoa que bateu de frente com as coisas erradas, não é? Que, em nome dessa paz, também ser covarde, não é isso. De acordo com a palavra de Deus, nós não podemos seguir segundo a carne, agir segundo a carne, né? Mas tem situações que não é situação que nós temos que omitir. Cristo, ele confrontou. Todo o ministério de Cristo foi de confronto. Se a gente observar bem, foi de confronto. Mas Jesus nunca. Ele é a humildade, ele é a mansidão, ele é tudo. Agora, nem por isso ele vai deixar a pessoa dentro da sua razão. Eu, por exemplo, sou mais ou menos parecido com um porco-espinho. Se eu vou falar, eu não consigo assim, né? Mas Cristo, ele não muda. Então nós temos que pisar em cima. Acho que eu não dou trabalho para mim mesmo? Dou. Todo dia eu tenho que pisar em cima da minha dos espinhos. Todo dia. Então, mas é isso que nós temos que ser, porque o Senhor Jesus, ele está buscando pessoas que estão buscando parecer com Ele, buscando andar na presença dEle, né? Nos passos, quando nós falamos na aula passada, quando a gente olha no espelho de ver nós mesmos, nós temos que refletir a pessoa de Cristo, né? Mesmo que nós estamos nessa carne de pecado, é claro que perfeito nós não somos, mas o Senhor nunca procurou ninguém perfeito, mas pessoas sinceras e verdadeiras, sim. Né? Sincera e verdadeira consigo mesmo, conhecer suas limitações, né? E procurar pisar, procurar tratar, buscar a palavra, porque a palavra vai nos libertando, ela vai nos libertando. A experiência disso todo mundo sabe. Quando a gente, antes de vir para Cristo, a gente era uma pessoa, depois que vem para Cristo é outra, até o semblante da pessoa muda, isso a gente vê a olho nu, porque Jesus, a obra de Deus foi feita na nossa vida. Agora, esse caminhar com Cristo, no dia a dia, cabe a nós, cada dia, buscar em Deus, buscar o conhecimento da verdade e viver naquilo que estamos errando e aperfeiçoar, né? Louvado seja Deus. Versículo. Agora, nós falamos sobre os pacificadores, sobre a paz. Agora vamos para filhos de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas todos quanto
o receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então veja aqui, todos os que creem, Deus deu o poder de sermos filhos de Deus. Agora, aqui no Sermão do Monte, que é a virtude do discípulo, do crente, está dizendo que nós seremos chamados filhos de Deus. Você vai olhar para mim e dizer, é filha de Deus. Eu vou olhar para você e dizer, é filha de Deus. Agora, aqui, pela fé, todos nós que recebemos Jesus, nós cremos nele, nós somos, Deus deu-nos o poder de sermos filhos de Deus, né? De sermos filhos de Deus. Esse é pela fé, né? Nós temos a fé igual a salvação. A salvação, nós temos a salvação pela fé. Agora, não quer dizer que nós não vamos fazer nada durante o período que nós estamos aqui. Nós estamos aqui no aprendizado. Nós estamos aqui para nos moldar cada dia mais na pessoa de Cristo, né? Agora, nós, para sermos chamados filhos de Deus pelos homens, é necessário que nós tenhamos a virtude de Cristo. A virtude aqui nesse tópico de hoje é ser aquele condutor da paz, os pacificadores, aquele que aonde há discórdia, ele está ali, não é só para resolver o momento, porque qual é a palavra que a gente usa quando é só para o momento? Pacificadores é aqueles que conduzem e faz a diferença na situação. Agora aquele que, qual é a palavra que usa? É apaziguador, exatamente, apaziguador. O apaziguador, ele apazigua o momento, também está correto. Agora, o pacificador, ele mesmo, a pessoa dele traz paz e muitas vezes, em situações, ele resolve a questão, né? O apaziguador, ele apazigua aquele momento. Ele chega, está naquele momento, aquele conflito, ele chega lá e apazigua aquele questão. Também está correto, mas os pacificadores, segundo Cristo, ele leva a solução, a pessoa dele, ele já é um pacificador de natureza, porque ele conduz a pessoa de Cristo. Então, a situação muda o momento por causa dos pacificadores, né? Mas é muito bom ser apaziguador também, que resolve a questão no momento. É a palavra que eu queria lembrar. Obrigada. Vamos ver, agora eu quero ler também, nós estamos concluindo, Gálatas capítulo 3, uma informação muito importante que através de Cristo nós temos os mesmos direitos que têm os filhos da casa, né, que é os israelitas, os parentes da carne de Cristo, né? Nós somos, Gálatas 3, versículo 26 em diante, diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Está vendo que bênção? Nós, no outro tempo, não era povo de Deus. Hoje nós somos descendentes de Abraão, uma coisa rica. Todas as bênçãos de Abraão são nossas. Todos, porque em Cristo Jesus, todos aqueles que foram, quando esse versículo, quando fala batizados, não é aquela imersão na água, embora engloba tudo, mas é aquele que carrega, foi batizado com o nome de cristão. Quando você começa a seguir Jesus, você tornou-se cristão, seguidor de Cristo. Então você foi o quê? Batizado para dentro do corpo de Cristo. Tornou-se corpo, você faz parte do corpo de Cristo. É bom lembrar que a gente fala muito isso aqui, a gente sempre fala que individualmente somos membros desse corpo, mas aqui reunidos nós somos corpo de Cristo, todos o povo de Deus, com um só povo. Cristo cabeça e a igreja
todo o povo de Deus, de todos os lugares do mundo, são corpo de Cristo. Então, esses que têm o nome de seguidor de Cristo, de igreja do Senhor, esses são que foram batizados na pessoa de Cristo. Nós somos, então, descendência de Abraão. Todas as bênçãos que Deus prometeu a Abraão no passado, nós temos essa bênção hoje, né? Aqui, por isso que aqui, não há grego, não há judeu, não há macho nem fêmea, todos somos um em Cristo Jesus. E todos nós somos herdeiros da promessa da vida eterna com Cristo. Louvado seja Deus. Para concluir de fato, nós vamos Hebreus 13, versículo 20 e 21, diz assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém.